Imagina o desespero que leva alguém a abandonar um bebê recém-nascido num armário gelado de uma estação de trem, torcendo para que ele seja encontrado por alguém antes que aquele corpo frágil pereça por falta de cuidados. Essa é a história dos Coin Locker Babies, ou bebês dos armários de moeda. Bebês que são abandonados à sua própria sorte, horas depois de nascerem, tudo porque deram o azar de nascer inseridos numa cultura que cada dia mais impede que as pessoas tenham condições de cuidar dos seus filhos e que faz de tudo para que gravidezes não sejam interrompidas de forma segura. E para entender por que isso acontece, a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a cultura e a situação da sociedade japonesa. E a situação da sociedade japonesa na época que esse tipo de coisa acontecia. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um período que ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Se estendeu entre as décadas de 1950 e 1970, quando rolou um boom de desenvolvimento econômico por lá. Mas que de milagre não teve nada. O desenvolvimento aconteceu por conta da implementação de um programa chamado Linha Dodge, no qual os Estados Unidos investia de forma superavitária na economia japonesa, gastando uma equiparação entre o valor das moedas dos dois países e importando bastante do Japão, com o intuito de estabelecer uma dominância na Ásia e segurar o avanço dos estados socialistas e do pensamento anti-estadunidense que cresciam pela região. O PIB do Japão passou a crescer a níveis astronômicos durante o período de implementação desse programa. E com a ajuda da mídia que promovia essa ideia de milagre, se ter alguém colocando dinheiro pra caralho na economia não fosse o motivo, a população acreditava que o crescimento se dava por conta da forma como eles próprios agiam em relação ao trabalho. O Japão, que antes era um país majoritariamente rural, passou a ser extremamente industrializado, e a porcentagem da população que vivia no campo, que antes era de mais de 70%, se inverteu com a da cidade no final dele. Só que essa urbanização desenfreada decorrente de investimento externo cobrou seu preço quando o investimento acabou e as ações das empresas japonesas ou estagnaram ou passaram a cair. As vagas de emprego diminuíram e se concentravam nos centros urbanos, onde o custo de vida era altíssimo e não podiam ser sustentados pelos salários que os trabalhadores recebiam. Em pouco tempo, o milagre virou pesadelo, e as pessoas que cresceram sob a promessa de uma vida de fartura se viam numa realidade onde se alimentar e ter onde morar pareciam cada vez mais distantes. Além disso, tem a questão do interrompimento da gravidez, que, embora seja legalizado lá no Japão, é muito difícil de acontecer dessa forma, por alguns fatores. Primeiro é que eles só podem ser feitos com o consentimento do parceiro, o que acaba excluindo a possibilidade de mulheres, e principalmente de adolescentes, que não são casadas, de realizarem o procedimento. Além do consentimento ser obrigatório, o procedimento custa caro e muita gente não pode pagar, o que faz com que ele seja acessível por uma parcela muito pequena da população, que é justamente a parcela que teria condições de criar uma criança. Além disso, lá a gravidez fora do casamento até hoje é vista como um tabu, algo que faz com que as mulheres sejam vistas aos olhos da sociedade como alguém de menos valor. E nesse contexto, meninas e mulheres que sabem que vão precisar de um bom emprego para conseguir sobreviver, certamente não vão querer isso para si. E essa junção de fatores fez com que muitas mulheres buscassem nas décadas de 80 e 90, depois do fim desse período de milagre econômico, alternativas para o interrompimento das gravidezes. O problema é que muitas dessas alternativas não só punham em risco a vida delas, mas também eram bastante traumáticas e muitas vezes ineficazes. E é nesse contexto que surge a cultura dos Coin Locker Babies. Lá no Japão, existem muitas estações de metrô gigantescas. Nessas estações existem centenas de armários de metal que travam com o uso de uma moeda, os Coin Locker, nos quais as pessoas podem deixar suas coisas seguras enquanto vão ao trabalho, por exemplo. E esses armários foram a solução que muitas pessoas encontraram para lidar com esses bebês que foram frutos de gravidezes não desejadas e que não conseguiram encerrar. Eles deixavam o bebê dentro de um desses armários, com o armário destrancado, e torciam para que a criança fosse achada antes de congelar e perder a vida, para que fossem cuidadas pelo governo. E você pode até estar pensando que essas pessoas que faziam isso eram seres humanos horríveis e sem coração, mas a real é que essa era a única opção que elas viam para que a criança e elas próprias tivessem alguma chance de sobreviver. Lembrando que a gente está falando das décadas de 80 e 90. Na maioria dos casos, as pessoas que abandonavam um bebê desses num Coin Locker sofriam com dificuldades financeiras e simplesmente não tinham como cuidar da criança. Muitas delas, inclusive, eram adolescentes, vítimas de negligência parental, violência doméstica e sexual, e nem sabiam sobre a possibilidade de procurar ajuda, já que isso é muito pouco divulgado e uma vez que elas próprias já foram abandonadas pela família e pela sociedade. Além disso, muitas delas são adolescentes, que por conta daquele tabu social que eu falei antes, sabem que se elas assumirem uma gravidez na adolescência fora de um casamento, elas vão ser expulsas de casa e dificilmente vão conseguir um emprego do qual possam tirar seu sustento ou até mesmo se casar no futuro, porque as pessoas não querem casar com mulheres solteiras sem filho. A sociedade japonesa ainda trata questões como sexo e a própria gravidez indesejada como tabu, e pouco se fala nisso. E se pouco se fala nisso nos dias de hoje, há 30 ou 40 anos atrás, era ainda pior.
E a pessoa, quando se via nessa situação e não tinha nem como pedir ajuda, acabava encontrando nos armários das estações uma saída viável para aquele problema. E o que a gente precisa ter em mente aqui é que sempre que a gente observa um problema que acontece com frequência, que era o caso dos Coin Locker Babies, tanto que existe livro, série, música e diversos outros elementos da cultura pop sobre o assunto, significa que a causa dele é social. Ou seja, tem muito mais a ver com a forma como o mundo se organiza do que com as pessoas que fazem aquilo. Muito provavelmente porque foram vítimas dessa organização social. E nesse caso, é fácil de enxergar essa relação. Uma cultura antiquada que é reforçada por um governo que insiste em ignorar a existência do problema, somada a políticas econômicas neoliberais que fazem com que cada vez menos gente tenha condições de criar seus filhos, uma vez que a preocupação maior é com o crescimento das empresas e com o crescimento econômico, e não com o bem-estar das pessoas. Quando esses casos de abandonos em armários de estação começaram a aumentar na década de 1980, algumas províncias do Japão tomaram algumas medidas para tentar evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Dentre elas, a realocação dos armários para lugares de maior circulação de pessoas, que dificultaria que alguém deixasse um bebê ali sem ser visto, além da oferta de lugares seguros, onde as crianças pudessem ser deixadas sem correr risco. O problema é que nenhuma dessas soluções resolvia de fato o problema. A falta de condição de criar uma criança e de aceitação das mulheres que são mães sem filhos, e as péssimas condições de vida que levam as pessoas a enxergarem os armários como uma opção. Infelizmente, esse tipo de problema tem se espalhado pelo mundo com o avanço das políticas neoliberais. E casos parecidos continuam sendo reportados pelo mundo, como nos Estados Unidos no ano passado, quando uma adolescente pariu no banheiro do hospital e deixou o recém-nascido lá para ser encontrado apenas horas depois, quando infelizmente já era tarde demais. E o pior é que existe solução para isso. E o governo que implementou a linha Dodge sabe disso, porque era um dos motivos que eles queriam combater. Porque resolver esse problema passa por uma reorganização social e pela superação do capitalismo e implementação de um modelo social onde todos tenham acesso à informação preventiva e ao suporte básico para poder viver uma vida de qualidade. Só que para tornar isso realidade, a gente precisa se organizar. Partidos ou coletivos de esquerda que lutam pela superação desse modelo. E se você tiver interesse em se organizar, deixa uma mensagem aqui nos comentários pra gente te ajudar a encontrar o que fizer mais sentido pra você. E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que possa se interessar. Isso ajuda demais o canal a crescer e os vídeos a chegarem em mais gente.